Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o documento Caminho para o Crescimento, uma estratégia de reformas de médio prazo para Portugal, documento que apresenta um programa de reformas realizadas, reformas em curso, para um crescimento sustentável da economia e do emprego, bem como um comprometimento sério com a solidez das finanças públicas nos próximos anos. O Sr. Engenheiro Carlos Moedas, o Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro, fará a apresentação do documento. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui hoje presentes. Também um grande obrigado a toda a imprensa estrangeira que está aqui hoje, o que não é tanto hábito, mas muito obrigado. O documento que hoje apresentámos e aprovámos, o Caminho para o Crescimento, Estratégia de Reformas de Médio Prazo, é um documento que, no fundo, tenta complementar documentos de estratégia horizontal recentemente apresentados. É o caso do documento de estratégia orçamental e o caso do guião da reforma do Estado. E, por outro lado, tenta sistematizar um conjunto disperso de medidas e reformas já apresentadas noutros documentos setoriais. São eles a Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e Emprego, o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas ou a Estratégia Nacional para o Mar. Estes são planos que, no fundo, são conhecidos pela generalidade dos portugueses, mas são praticamente desconhecidos fora das nossas fronteiras, junto dos nossos parceiros internacionais e investidores. Assim, o Governo considerou ser da maior importância escrever um documento em língua inglesa, obviamente e naturalmente terá uma tradução em português. É este documento que hoje aqui vos apresento na sua versão em inglês, The Road for Growth, e obviamente este documento que está online, que tem a sua versão em português, o Caminho para o Crescimento. E este documento que vos falava é, no fundo, a base e será a base da nossa comunicação externa. É importante reunir todas as reformas setoriais num único plano para se compreender melhor como elas se articulam e se relacionam entre si, como, no fundo, se complementam. Nós fizemos muitíssimas reformas, mas é importante compreender que umas sem as outras não produziriam os efeitos positivos que as justificam. Todas as reformas e a sua sequência obedecem a uma estratégia integrada e coerente. Eu relembro que logo no discurso de apresentação do próprio programa do Governo na Assembleia da República, e falamos de junho de 2011, o nosso Primeiro-Ministro dizia: acreditamos no crescimento económico como um valor político e social e acreditamos na capacidade das nossas políticas para promoverem esse crescimento. Ora, esta é a nossa estratégia de crescimento económico, uma estratégia que corrige distorções, elimina bloqueios, promove o dinamismo nos pontos nevrálgicos da economia, libertando o trabalho, a energia e a criatividade dos portugueses, multiplicando a criação de riqueza, de valor e de inovação, de mais e melhores empregos. Estas reformas são as políticas de crescimento de que o país precisa. E não o que se tentou durante anos, que não só não produziu qualquer crescimento, como não nos levou a uma situação sustentável. Tal é particularmente importante num momento em que saímos de um programa de ajustamento. Para além disso, relembro que a apresentação deste documento, como já foi referido anteriormente aqui pelo Sr. Ministro da Presidência, é também um dos nossos compromissos dentro do próprio Memorando de Entendimento. E foi esse documento que hoje discutimos e aprovámos em Conselho de Ministros. O principal objetivo é reafirmar para os portugueses e para o mundo que o fim do programa
não significa o fim do ímpeto reformista. No documento, assumimos de forma transparente a agenda de trabalho que ainda temos pela frente. E fazemos-lo perante os portugueses e perante todos os nossos parceiros internacionais e investidores. Sabemos que as reformas executadas nos últimos 3 anos começam a produzir efeitos e a ter os seus resultados. A agenda das reformas executada centrou-se na redução das rendas dos setores protegidos, no baixar de barreiras da atividade económica e no reforço do enquadramento regulatório. No fundo, ao reduzirmos as rendas e as barreiras, criámos incentivos aos setores mais inovadores e mais competitivos da nossa economia. E ao criarmos um bom ambiente regulatório, estamos a fomentar a concorrência e o interesse público. Mas sabemos também que o trabalho de reforma é contínuo. Há que assegurar que os ganhos de competitividade são sustentáveis no tempo, há que garantir que a economia cria mais empregos e há que trabalhar em prol da sustentabilidade e da eficiência do Estado. A agenda de reformas para o futuro parte do trabalho bem sucedido que tivemos neste campo e procura garantir a irreversibilidade das reformas e do ajustamento. A agenda de reformas que este documento contém centra-se em 3 grandes pilares: a competitividade, o capital humano e o emprego e a reforma do Estado. Começando pela competitividade. Sabemos que é uma das missões das empresas, mas sabemos também que o Estado deve criar as condições adequadas para a competitividade e remover as distorções à atividade económica. Tal passa por uma regulação reforçada, por um ambiente de negócios favorável ao crescimento, passa por um sistema de justiça eficiente que resolva de forma rápida os normais contenciosos de uma economia, passa por um novo ciclo de investimento e por infraestruturas públicas que promovam a competitividade do setor exportador. Queria dar-vos alguns exemplos deste pilar da reforma. Nos próximos meses vamos rever, e estamos a rever, todos os estatutos das entidades reguladoras, dando-lhes mais recursos, mas também maiores exigências. Vamos executar as medidas anunciadas na área da energia e telecomunicações, pois são elementos centrais para a competitividade. Em breve, vamos operacionalizar a chamada regra One In, One Out, através da qual o Estado apenas pode criar uma nova regulamentação quando elimina regulamentações de custo equivalente. Temos todo o trabalho à volta do mapa judiciário, que introduz um modelo mais eficaz de gestão dos tribunais. Vamos criar condições para a boa aplicação dos fundos comunitários em capital humano e nos setores mais inovadores da economia. Vamos executar o Plano Estratégico de Transportes orientado para a ferrovia e para o setor portuário. Em segundo lugar, este programa de reformas deve focar-se também no capital humano e nas condições de emprego. E para isso, o que é que temos que fazer? Continuar e completar a reforma do mercado de trabalho, o reforço das políticas ativas de emprego e um sistema educativo com cada vez maior qualidade, mas sobretudo que construa pontes ao longo da vida entre a escola e o mundo do trabalho. Há alguns exemplos neste pilar. Estamos neste momento a discutir com os parceiros sociais a dinamização da contratação coletiva. Nos próximos meses vamos concretizar a reforma dos serviços públicos de emprego para melhor adequar o sistema de procura e oferta de emprego. Trabalharemos no reforço do ensino vocacional e do ensino ao longo da vida e reforçaremos a ligação do Sistema Nacional de Investigação às necessidades da economia. E por fim, e não menos importante, aquele que é o pilar da reforma do Estado, cujo detalhe, como sabem,
está no documento apresentado na semana passada pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro sobre a reforma do Estado. Trata-se de um dos pilares da reforma, porque consideramos que a reforma estrutural da economia passa também pela reforma do próprio Estado. Um Estado sustentável e é necessário exatamente porque não queremos colocar em perigo o Estado social. Porque um Estado insustentável, todos o sabemos, gera desequilíbrios e distorções na economia. Acresce que um Estado mais eficiente é essencial para que todo o potencial de uma economia seja desenvolvido. É por isso possível prestar um serviço público cada vez melhor, mesmo numa situação em que os recursos são limitados. E tal passa por uma disciplina orçamental, pela reforma da Segurança Social, pela continuação da reforma do Sistema Nacional de Saúde e passa, por último, também pela reforma na própria organização da administração pública. Em suma, podíamos ter acabado o programa de ajustamento dizendo que o trabalho estava feito. Mas sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente e queremos que todos saibam que não vamos parar. Partimos para esta nova fase de reformas com a credibilidade que advém de 3 anos de trabalho de reforma contínua, mas também com a humildade de procurar consensos tão largados quanto possível, para que os esforços tenham continuidade, para que o ajustamento seja sustentável. Minhas senhoras e meus senhores, estou então ao dispor para as perguntas que entenderem. Muito obrigado. Muito boa tarde, Luís Manso, da SIC, neste momento direto para a SIC Notícias. O Governo que colocou uma grande carga simbólica, vamos dizer assim, neste 17 de maio, como o fim da Troika e o início de uma nova fase, um percurso de mais de 1000 dias, de mais de 3 anos, que termina agora com um esforço enorme por parte dos portugueses, naturalmente, uma elevada taxa de desemprego, muitos funcionários públicos com cortes de salários, muitos portugueses que perderam rendimentos. Naturalmente isto implica um esforço por parte de muitos portugueses, acredito que também um grande esforço por parte do Governo. O que eu gostava de perguntar era o seguinte: chamaram aqui a imprensa internacional, também hoje, com quem tivemos a oportunidade também, alguns de nós já falar, que se manifestaram também algum receio relativamente àquilo que pode ser o futuro, com o desemprego elevado, com os sinais tenos do crescimento económico, que ainda agora recentemente se mostrou que houve aqui um certo abrandamento inesperado da economia. Se no futuro, tendo em conta também as eleições legislativas no próximo ano, como nos disse um jornalista alemão, se tudo isto não pode criar alguma instabilidade e levar o Portugal, novamente, a um caminho idêntico àquele que teve de percorrer agora, ou seja, se tudo isto não poderá levar a um segundo resgate, já que Portugal prescindiu do programa cautelar. Se esse cenário está afastado, que garantias pode dar ao Governo que este caminho que foi percorrido não vai voltar a ser percorrido? Muito obrigado pela sua pergunta. E repare, eu penso que a razão que estamos aqui hoje é exatamente essa, é um pouco a resposta a essa sua pergunta. O compromisso do Governo está aqui delineado neste documento para mostrar exatamente não só aos portugueses, mas também àqueles que são os nossos parceiros internacionais. E repare que nós passámos estes anos em que tínhamos um programa de assistência e agora temos que estar a falar para o mundo e para mostrar exatamente ao mundo que aquilo que nós construímos deve ser sustentável e que muitas destas reformas são as reformas que realmente no futuro vão trazer o crescimento. Eu penso que quando olho para estes 3 anos e o faço também como português, aquilo que realmente é fundamental é que haja uma irreversibilidade de todas estas reformas estruturais e que haja uma continuação dessas reformas. E eu penso que em Portugal ninguém quer voltar para trás. Os portugueses não querem voltar para trás. E eu penso que esse é o sinal de esperança para quem nos ouve fora deste país, e o sinal de esperança está aqui, neste documento. Mas agradeço-lhe a pergunta porque realmente é a grande importância do nosso papel futuro, é continuar realmente na senda das reformas. Muito obrigado.
Isabel Damasio, neste momento em direto para a RTP Informação. Exatamente as críticas que o Governo tem ouvido das oposições e também das pessoas, de algumas pessoas que nós vamos ouvindo, é que há um discurso que diz que está tudo a melhorar, mas os rendimentos das pessoas continuam a diminuir e isso faz com que elas tenham uma pior vida, obviamente. A pergunta que queria fazer tem a ver exatamente com a recuperação de rendimento e com o salário mínimo nacional. Há muito tempo que se discute os 500 euros, hoje há alguma indicação de que o Governo poderá separar, afinal, ao contrário do que disse o Primeiro-Ministro, essa ideia de aumento do salário mínimo do pacote da negociação coletiva, de dividi-lo em 2 e até ao final deste ano poderá atingir os 500 euros. Gostava de saber o que é que neste momento nos pode dizer sobre essa negociação. E já agora tenho uma curiosidade, e penso que algumas pessoas a vão ter, é quanto ao seu futuro dentro do Governo. Tem coordenado todo este programa, hoje há este ato simbólico de que põe fim a ele. O que é que vai fazer, que pasta vai ocupar ou se vai sair do Executivo? Muito obrigado pelas suas perguntas e sobretudo sobre a sua preocupação sobre a minha vida, que agradeço desde já. Em primeiro lugar, queria aqui reiterar que em relação à sua primeira pergunta sobre o salário mínimo, como sabe, não foi o âmbito de hoje desta discussão e, portanto, deixaria isso ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Segurança Social, àqueles que estão realmente na concertação social e que vão tratar desse tema e, portanto, não poderia adiantar nada sobre esse ponto. Mas posso-lhe adiantar sobre aquilo que é o meu papel. Eu estou neste governo como secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e tive realmente uma função que era encabeçar esta unidade de serviço, esta unidade de missão, que era um grupo de pessoas que monitorizaram e que trabalharam para que todas estas reformas transversais ao Governo corressem bem e chegassem a bom porto. E essa unidade de missão, ela vai terminar no dia 30 de junho, assim como é natural, era o seu tempo, cumpriu a sua missão e, como eu já disse, é muito importante que possamos dar o exemplo na administração pública que, quando se cumpriu uma missão, acabou. Esta unidade de missão já não terá razão de ser. Mas eu sou, e aquilo que é, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que não era só essa missão. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro vai continuar a ajudar o Sr. Primeiro-Ministro a trabalhar, a coordenar e sendo, por exemplo, este documento que temos aqui hoje, já um trabalho que foi feito por uma coordenação, não de uma unidade que monitorizou o programa, mas da Secretaria de Estado, que assim queremos chamar, adjunta do Primeiro-Ministro. Portanto, Carlos Moedas continua a ser o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e é por essa razão e por essa lealdade e essa posição de confiança que estou neste Governo. Muito boa tarde, é Isabel São Santos da TVI, também direto agora para a TVI 24. Tem um documento que é bilingue, está escrito em inglês e em português. Ele é direcionado, já disse desde o início, para os investidores, é para os mercados, é para projetar uma mensagem além fronteiras. E eu agora gostaria que projetasse uma mensagem dentro de fronteiras para quase 1 milhão de desempregados que o ajustamento criou, para os cerca de 300 mil imigrantes que não tiveram outra opção senão sair do país, e para, no fundo, fazer um balanço de alguns números que têm sido avançados como sendo uma prova de sucesso do ajustamento, mas que têm como contraponto outros números, dando apenas como exemplo a pobreza, também as desigualdades. Eu já perguntei, já fiz esta pergunta ao Vice-Primeiro-Ministro. Portugal era um país pobre e desigual antes do ajustamento e tornou-se um país especialmente pobre, especialmente desigual ao fim de 3 anos. E o que mais preocupa é que daqui a outros 3 anos, provavelmente, vai continuar na cauda da Europa, no PIB per capita, vai estar num dos países mais pobres da Europa. Qual é a sua mensagem para os portugueses que viveram este período difícil de 3 anos? Muito obrigado pela sua questão. Eu tenho
uma mensagem que sempre foi a razão de ser de todo este ajustamento e de todo este sacrifício. Nenhum de nós, no nosso dia-a-dia, esquece esse sacrifício, e nenhum de nós, em Portugal, não tem nas suas próprias famílias problemas de desemprego, problemas muito próximos e que nos afetam a todos. E quando nós olhamos para a razão do que foi feito e de porquê é que foi feito, não é? Nós temos que olhar para, desde o início, e pensar: nós tínhamos um país que estava com um desequilíbrio total nas suas contas externas, um país que tinha, no fundo, um dos motores da economia, que era as exportações, que não estava a funcionar, para um país que deveria ter os incentivos para que esse motor voltasse a funcionar, para que nos dirigíssemos mais para setores chamados transacionáveis. E esse caminho é o caminho destas reformas estruturais. Como é que eu, numa economia, dou os incentivos certos para, por um lado, reduzir as rendas dos setores chamados protegidos e consigo criar incentivos para que as empresas possam criar mais empregos e para que tenhamos uma economia melhor? O ponto é que todas estas mudanças têm que ser sustentáveis e são no tempo. Os resultados não são imediatos. Eu relembro quando nós fizemos o primeiro trabalho com a OCDE, que foi para exatamente medir qual era o efeito destas reformas estruturais na economia portuguesa. E fomos olhando com a OCDE uma a uma, o mercado de trabalho, o que fizemos no mercado de produto, e conseguimos ver que o potencial daquilo que já tínhamos feito chegaria basicamente a uma diferença de 3,5 pontos percentuais no produto interno bruto em 2020. E essa é a esperança que se pode transmitir aos portugueses, que é que a parte mais importante do programa, e aqui, repare, nós obviamente é uma condição necessária termos as contas públicas controladas e a diminuição do déficit que conseguimos, é uma condição necessária ter um sistema financeiro sustentável e capitalizado, mas não são condições suficientes. O que é realmente aqui o ponto de transformação é esta reforma estrutural que estamos aqui não a apresentar, mas que estamos a contar como é que ela vai continuar para o futuro. E por isso é essa a esperança que se pode dar, é que a economia portuguesa, a sua estrutura, ela tem sido transformada de uma estrutura que estava centrada nos setores protegidos para uma economia em que vamos ter um melhor desempenho de tudo o que é o motor das próprias exportações. Agora, tudo isso demora o seu tempo e, por isso, a mensagem é de esperança para as pessoas e é de esperança para o país e é de um certo orgulho. Nós conseguimos, durante estes 3 anos, concluir um programa muito difícil, com muitos sacrifícios para todos, e que esperamos que nunca mais tenhamos que voltar a passar por um programa deste tipo. E sem a continuação dessas reformas, teremos um problema. Por isso, apresentá-los hoje aqui e é essa a nossa mensagem. Obrigada. Daniela Polónia, para a CMTV. A Comissão Europeia disse que não haverá complacência no período pós-Troika, que as políticas sólidas são para continuar. Já tinha dito, aliás, que se as contas públicas falharem por culpa do Governo, haverá um segundo resgate e não um programa cautelar. Como é que o Governo reage a estas ameaças, a estas declarações de Bruxelas e se, no fundo, esta estratégia apresentada aqui hoje poderá ser uma resposta a essas declarações? Obrigada. Muitíssimo obrigado por referir a essas declarações, porque elas realmente mostram a importância deste documento, que não podemos entrar em estado de complacência. O processo de reforma não é um processo que tenha um princípio e um fim, é um processo contínuo. E é esse processo, e eu penso que é essa a mensagem que lê das afirmações do Comissário, é que apesar de termos feito, apesar do sucesso de ter concluído o programa, temos que continuar. Porque, e o Sr. Primeiro-Ministro já referiu isto,
nós não podemos deixar ou deitar a perder todo o trabalho que já foi feito, que foi muito. Ninguém em Portugal quer voltar para trás. Nós não queremos voltar para trás. Não queremos voltar para uma situação insustentável como era aquela que vivíamos até 2010, 2011. Ninguém quer voltar para trás. E por isso, este documento, que é um documento importante no sentido que, quando nós estamos a olhar para Portugal de fora, quando há a imprensa internacional aqui está para nos poder descrever isso, nós temos que ter num documento tudo aquilo que é a importância da reforma, porque as pessoas não têm tempo de ler todos os documentos que um governo num país A, B ou C está a construir, e por isso a importância de mostrar que não estamos complacentes. Não há complacência, há continuação das reformas. Bom dia, Nádia Diniz, da Lusa. Em relação às repartições de finanças, era para perceber se o encerramento desses serviços acabou por cair por terra ou se mantém, e se sim, quando. Para perguntar se a carta de intenções que o Governo vai mandar, ficou de enviar aos credores internacionais, já foi enviada, se há uma data indicativa para que ela seja conhecida. E para pedir um comentário em relação ao estudo do IPP, do Instituto de Políticas Públicas, a ODEO, que diz, enfim, uma série de coisas, incluindo que o Governo foi longe demais e apresentam até um cenário, portanto, uma alternativa, segundo a qual, se a meta do déficit do ano que vem fosse 2,9%, isso teria levaria na mesma a dívida para uma trajetória sustentável. E a minha pergunta era se esse cenário foi equacionado pelo Governo, se foi olhado atentamente. E finalmente, porque confesso que ainda não percebi pelas suas respostas, aquela questão dos comentários da Comissão Europeia desta semana, da possibilidade de, correndo tudo mal internamente, embora seja um cenário pouco provável, Portugal teria de pedir um segundo empréstimo, tal como este que concluímos hoje. E era para perguntar se esse foi um cenário que foi equacionado também, se o Governo tem algum plano B para essa eventualidade. Obrigada. Obrigado. Eu acho que, em primeiro lugar, as três questões que começou por colocar, quer a questão das repartições de finanças, quer a questão da carta de intenção, quer a questão do tal estudo, nada dessa matéria foi objeto de qualquer análise hoje no Conselho de Ministros, como calculam. O Conselho de Ministros hoje foi dedicado exclusivamente à aprovação deste documento, conforme de resto tinha sido já anunciado, e foi isso e só isso que foi tratado hoje no Conselho de Ministros. Quanto à última questão, que no fundo que repete a questão colocada pela sua colega, eu queria aproveitar para dizer que acho errado dizer-se que houve qualquer tipo de ameaça por parte da União Europeia, não, mas foi dito há pouco, eu sei que não foi agora formulado por si assim, mas foi formulado há pouco na pergunta anterior. Não, eu não vejo nisso qualquer tipo de ameaça, porque eu acho que é evidente para todos os portugueses que se Portugal ou qualquer outro país voltasse a fazer as mesmas asneiras que foram feitas nos anos anteriores a 2011, é evidente que o resultado seria o mesmo. E eu acho que isto não se trata de uma ameaça, trata-se de uma constatação, de uma evidência. De resto, nos últimos meses, eu diria até no último ano, mesmo o Sr. Presidente da República, no discurso do Ano Novo, no discurso do 25 de Abril, referiu-se várias vezes à necessidade de, obviamente, não voltarmos aos erros e ao desperdício, às políticas erradas que nos conduziram à situação de 2011, à situação de pré-bancarrota. Porque é evidente que se insistirmos nesses erros e nessas asneiras de política, os resultados voltarão a ser resultados dramáticos para o país. É exatamente isso que, ao longo dos últimos 3 anos, se tem estado a corrigir. Lembro que este Governo, quando assumiu funções com um encargo muito duro e muito difícil. Ao fim desses 3 anos que se assinalam hoje, podemos dizer que o essencial da obrigação
está cumprido, mas há um caminho de rigor e de exigência pela frente, exatamente para não voltarmos a cair nas mesmas situações que nos levaram à bancarrota, que nos levaram a ir de chapéu na mão, pedir ajuda aos nossos parceiros para que o país pudesse ser financiado nas suas necessidades mais elementares e mais básicas. Hoje em dia essa situação de necessidade está superada, o país neste momento é olhado e tem condições completamente diferentes daquelas que tinha faz hoje 3 anos, mas é evidente que se o país de repente caísse na loucura de voltar ao mesmo tipo de políticas que nos trouxeram até 17 de maio de 2011, é evidente que o nosso futuro não seria um futuro risonho. Mas eu acho que isso não são ameaças nenhumas, isso é apenas uma chamada à realidade, uma mera constatação de uma evidência. Bom dia, Rui Pérez Jorge, do Jornal de Negócios. Eu gostava de perceber uma coisa ainda relacionada com este tema, que é, eu creio que a questão sobre o cautelar ou um programa completo não se prende exclusivamente com erros de política nacional, há também riscos externos que podem levar a uma situação de pressão sobre Portugal. O que eu gostava de tentar perceber é se é claro para o governo português que, em caso de necessidade de assistência, ela toma forma por um programa completo, ou pode ser um cautelar. Houve afirmações que não foram claras. Por exemplo, o Presidente do Eurogrupo deu por certo que seria um programa completo. Depois uma outra questão, que é tentar perceber como é que vai ser a nossa relação com os credores agora. Há uma equipa de acompanhamento que regularmente, sei lá, de 6 em 6 meses vai reunir com eles, não vai? É o engenheiro Carlos Moedas que fará este acompanhamento. E por fim, bom, já que estamos em fase deles, saber se o Governo tinha algum agradecimento, algum reparo à Troika neste adeus. Obrigado. Muito obrigado pelas suas questões. Em primeiro lugar, só fazer aqui um esclarecimento sobre o ponto que estava aqui a referir sobre um segundo programa, no caso de tudo correr mal. É óbvio que, seja Portugal ou seja outro país, se tudo correr mal, isso define um programa de ajustamento. Foi assim que nós realmente começámos num primeiro programa. Aquilo que nós faremos é que, e estamos seguros que com aquilo que fizemos, com aquilo que construímos, com a sustentabilidade que temos, que isso não voltará a acontecer, mas aquilo que a Comissão disse é um país que entra em grandes problemas tem um segundo programa, aliás, porque um programa cautelar, reparam, um chamado programa cautelar, quando ele é acionado, ele transforma-se também num outro programa. Isto é muito técnico, mas é a resposta exata. Em segundo lugar, sobre a equipa de acompanhamento, está definido que essa equipa virá de 6 em 6 meses, ainda não se sabe quem são os elementos dessas equipas, não serão seguramente as mesmas pessoas daquelas equipas que estiveram cá durante os 3 anos, uns talvez, mas penso que na sua maioria não. Mas isso também não muda nada em relação àquilo que é o semestre europeu, a nossa relação com a Europa e tudo aquilo que é os nossos relatórios e tudo aquilo que temos mesmo, aliás, com o FMI, que em todos os países faz um artigo 4º, chamado artigo 4º, todos os anos. E por último, perguntava-me se eu tenho algum reparo à Troika. Eu costumo dizer que nestes 3 anos tive reparos à Troika todos os dias e tive discussões que obviamente não são públicas e não têm que ser públicas, que fazem parte de uma negociação entre instituições que foram muito mais do que reparos, foram muito duras, foram muito complexas, em que muitas vezes fui muito áspero e a Troika também foi muito áspera. Faz parte deste caminho, mas o chegarmos realmente e conseguir ultrapassar todos esses obstáculos, eu penso que essa é a grande capacidade ou não de se negociar e da equipa negocial dos dois lados. Foi conseguir, apesar de todos esses pontos que muitas vezes nunca foram públicos, nem serão, porque não têm que ser, de grande dificuldade, conseguir chegar a um resultado. Bom dia, Maria Lopes, do Jornal Público.
O Sr. Primeiro-Ministro, quando anunciou esta conferência, este Conselho de Ministros Extraordinário, disse que iriam fazer tal e qual como a Irlanda fez. Ora, a Irlanda, quando anunciou a sua saída limpa, apresentou a sua estratégia de médio prazo e fixou, desde logo, objetivos e compromissos concretos para a sua estratégia. Aquilo que eu queria saber era se o Governo português fez o mesmo, nomeadamente qual é que é o período anual a que diz respeito a esta estratégia e se estão identificados compromissos e objetivos para, por exemplo, a redução da taxa de desemprego e para o crescimento da economia. Obrigada. Muitíssimo obrigado pela sua questão, porque ela também me permite realmente aqui talvez um ponto de visualização do próprio documento. O documento que está online, portanto quem tiver acesso online poderá olhar para este documento e ver exatamente a resposta à sua pergunta. É importante realmente olhar para os nossos parceiros e delinear aquilo que é o nosso plano para as reformas que estão em curso e as reformas futuras. E, como explicava há pouco na minha intervenção, nós olhamos para estas medidas que o Governo está a tomar e que vai tomar ao nível da competitividade, ao nível do capital humano e do emprego e da reforma do Estado. E aqui inserimos com datas exatas de várias medidas que estão a ser realmente neste momento, muitas delas em curso, outras não, que já dei alguns exemplos na minha intervenção, que estão aqui claras para quem as quiser analisar e para ter esse conforto do compromisso do Governo. Estamos a falar desde medidas que vão da aprovação do novo Código de Procedimento Administrativo, que é uma medida muito importante e que não era parte dos memorandos de entendimento, como, por exemplo, a implementação do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, que era uma medida que era parte do memorando definir o plano, mas não era parte do memorando implementá-lo. Esse é o papel do Governo. E por aí adiante, eu penso que é nitidamente um documento que nesse aspecto tem realmente um conteúdo que não tem aqui nenhum tipo, não há uma tentativa de imitar nenhum outro país. É verdade que a Irlanda apresentou um documento nas mesmas linhas e assim o fez, também porque a Irlanda sai de um programa e quer comunicar para o mundo, e Portugal também o deve fazer e aqui o apresenta. Eu acrescentava só que o programa, quer na sua versão portuguesa, quer na sua versão inglesa, estão disponibilizados online no portal do Governo. Quando nós descemos, foi colocado online. Bom dia, Rádio Renascença, Paula Varela. Eu queria perguntar, tendo em conta que estas reformas que aqui estão apontam todas para um horizonte temporal que implica uma nova legislatura e não havendo garantias necessariamente que seja o mesmo governo e que, portanto, possa implementá-las, não havendo um consenso político, como é que, no fundo, se pode garantir para fora e para dentro que tudo isto será cumprido e que os objetivos, sobretudo, de que não voltaremos atrás, como o Governo tem dito, podem ser, de facto, garantidos? Obrigada. Muito obrigado. Aproveito aqui para continuar então o esclarecimento do quadro de medidas que temos aqui. E vai constatar depois, quando tiver a oportunidade de fazer o download deste nosso documento, que tivemos exatamente esse cuidado. Há medidas aqui que estão em curso, há medidas para ainda alguns dos trimestres de 2014, o segundo trimestre de 2014, e depois há medidas até 2015, ou seja, não estamos aqui a entrar numa nova legislatura, estamos aqui dentro daquilo que é um processo de reforma, um mandato que temos, mas repare, obviamente que muitas destas discussões são discussões que eu diria que são de reformas estruturais que deveriam ter consenso. Não tenho, ou pelo menos aquilo que gostaria de transmitir é que muitas destas reformas, algumas tiveram esse consenso. Falamos aqui da reforma do IRC, onde tivemos esse consenso, e de outras que esperamos que possamos ter consenso, porque são reformas económicas que não têm qualquer tipo de ideologia. Hugo Nautel, da TSF. Engenheiro Carlos Moedas, eu gostaria que elaborasse um pouco mais sobre a questão do pós-Troika, na sequência até da pergunta do meu colega do Jornal de Negócios, no seguinte sentido: os credores que
visitarão um país de 6 em 6 meses. Já não existe um memorando, mas eles continuam a ser credores, não existe um memorando, mas existe uma carta de intenções, e portanto gostava de lhe perguntar qual é, digamos, a capacidade, o grau de influência que eles vão ter nas decisões políticas futuras aqui no país, uma vez que eles, apesar de não haver um memorando, continuam a ser credores e vão de facto continuar a vir cá. Já agora, só para esclarecer, acabou de dizer que o documento tem medidas que estão dentro do mandato do Governo. Eu tinha percebido no início que era um documento com um horizonte mais alargado. Gostaria só desse esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado. Dois pontos aqui às suas perguntas. Primeiro, em relação às medidas, obviamente que aquelas que são as medidas concretas, com datas concretas, são dentro do mandato deste Governo. Quem ler este documento realmente tem um formato de que muitas destas medidas terão que ser para o futuro e, portanto, não estaríamos aqui para os nossos, para o nosso país e para aqueles que são os nossos credores internacionais e para os nossos investidores com um documento que dissesse, bom, até 2015, obviamente que não. Quando falamos da competitividade, falamos das medidas na competitividade para o futuro, aquelas que nós acreditamos que são necessárias. E ele é um documento de médio prazo, aliás, nós chamamos-lhe de médio prazo exatamente por isso. Depois, em segundo, o Hugo perguntava, e com razão, porque é preciso realmente nós olharmos para este ponto do que é que vai ser o nosso futuro aqui em termos de pós-troika e do olhar dos nossos credores. Repare que nós, e vamos falar aqui especificamente em relação à Europa, aquilo que nós vamos ter no futuro não é muito diferente do que todos os outros países têm. Um semestre europeu, um documento de estratégia orçamental, um olhar para as contas de um país e um país que tem que respeitar determinadas regras porque quer ser parte da Europa. E todos os países que querem ser parte da Europa têm que as respeitar. Obviamente teremos um olho, virá uma equipa que virá de 6 em 6 meses olhar, mas tudo isto incluído num processo de normalidade dentro da Europa. No caso do FMI, também haverá essa vinda de 6 em 6 meses, com uma chamada equipa de follow-up, que vai olhar para aquilo que o Governo está ou não a fazer, mas não estamos dentro de um âmbito contratual, não é um programa, é apenas aquilo que qualquer credor, por exemplo, se fosse uma empresa e um banco que tem um empréstimo com essa empresa, faria no normal e regular funcionamento de ter a informação do que é que aquela pessoa, ou neste caso aquele país a quem emprestou dinheiro, está a fazer e está a efetuar em termos de consolidação orçamental e de outros pontos importantes. Fazer pergunta em inglês, se tudo bem. Patricia Cosmo, Wall Street Journal. You say Portugal has done many reforms, but the Troika continues to insist that energy rents are still high, private sector is still very indebted, and salaries are still very high for some, very high for the level of productivity in some sectors. The government had 3 years to fully tackle those issues, and according to the Troika, it hasn't. Can you comment on that? Patricia, thank you so much for your question. I think that there's very few governments in Europe that were able in such a short span of time, because you're talking about 3 years of a huge package of reforms. I mean, as you know, we've just launched last week really a report on the 450 measures that the government was able to put forward. And if you look at the rents, which I was very clear last week as one of the really important points in an economy where you want to go from a non-tradable economy to a tradable economy. And when you look at what this government did about reducing those rents, it's actually quite impressive, because you had, on the energy sector, a package that was first of 2.1 billion with another package of 1.4, so basically 3.4 billion of measures to reduce the tariff that
and to eliminate that tariff debt until 2020. So that's really a number that is relevant. Then the government presented another package just by this last review of the Troika that is a package towards stabilizing prices, and that is going to be implemented. And then you tell me, but it's not just energy. Yes, so what have you done in PPPs and roads and all these concessions? And if you look, for instance, at the PPPs, the government was able, under negotiation with those concessionaires, to reduce the total amount that would have to be paid in the next 20, 25 years by 7.4 billion euros. That means that those contracts that were around, if you sum up all the payments, of around 25, 26 billion, you achieve the reduction on the returns for those companies that were actually in the business at around 33%. So how many countries were able to do that? I think that's definitely something that is impressive. Then I would go on with everything we did on the telecom industry, and where we were able to reduce by 80% the mobile terminations of mobile phones and so forth. On the pharmaceuticals industry, again, I think that Portugal in these just 3 years was able to basically reduce, with an impact in the people and actually on the National Service of Health, around 850 million. You're talking about really a huge amount of reduction in price of medicines and pharmaceuticals in Portugal. So that would be my comment on the reduction of rents. And you know, Patricia, I mean, of course, and I was very clear, there's a lot of work still to be done, and that's what this document is about. But if I was looking from outside, especially from a country like the United States, where your newspaper is from, I mean, it's about looking at a country that did a huge effort with a sacrifice of the people, of an everyday sacrifice, but at the same time is able, after these 3 years, to present really a road to keep doing the reforms and to give that guarantee that Portugal is not going to stop. Thank you so much. Sim, Agência France Presse, Brigitte Hagemann. Vou falar em francês, como sei que o senhor Modas fala perfeitamente francês. Ok. Oui, alors donc le Portugal a décidé de sortir de son plan d'aide sans filet de sécurité. Est-ce que c'est une décision définitive ou est-ce que vous laissez la porte ouverte à la possibilité de demander un programme de précaution ultérieurement, notamment après les élections européennes? Et deuxième question, l'annonce d'une rechute du PIB au premier trimestre, donc de 0,7%, est-ce que ça fait un peu l'effet d'une douche froide? Est-ce que pour vous, ça peut remettre en question la tendance générale à la reprise, ou est-ce que c'est juste un accident de parcours? Merci. Bonjour madame, merci beaucoup de votre question. Commençons par votre question sur le PIB. Le Portugal a eu une croissance, si vous comparez année à année, c'est-à-dire dans les derniers 12 mois, de 1,2% de son PIB. Ça, c'est plus que beaucoup de pays en Europe et surtout plus que la moyenne européenne. La question du trimestre, c'est une question ponctuelle d'un trimestre qui est normalement un des trimestres plus difficiles, c'est le premier, mais c'est une question que le gouvernement a eu l'occasion d'expliquer, les raisons ponctuelles de cette baisse. Mais ce qui est important, c'est d'être sûr, et nous en sommes sûrs, parce que nous avons ces résultats, que dans l'année, ça fait aucune différence. C'est-à-dire que tout ce qui est nos prévisions pour l'année, elles se maintiennent avec toute la sûreté de ce gouvernement et de tous les prévisions que nous faisons pour le futur. Il n'y a aucun impact. Il faut bien être conscient que la croissance
que nous avons eu comparé avec les derniers 12 mois a été de 1,2%. Votre deuxième question, c'est aussi simple à répondre. Le Portugal a sorti sans filet de sécurité. Point. C'est une décision définitive. C'est une décision qui a été pensée, mesurée par le gouvernement, par ce gouvernement, et nous avons pris cette décision avec toute la certitude que c'était la meilleure décision pour les Portugais et pour notre pays. Merci beaucoup. Boa tarde, João Lima da Bloomberg News. Queria só pedir comentário sobre que papel é que acha que vão ter os mercados e os investidores no acompanhamento e na monitorização das políticas do Governo e das políticas orçamentais daqui para a frente, especialmente dada a relação entre as taxas de juros e o nível de dívida do Estado português e a sua sustentabilidade. Obrigado. Eu não percebi bem a pergunta. Eu peço imensa desculpa, porque eu só se podia repetir, porque eu perdi-me, não me acontece muito, mas agora perdi-me 2 segundos na sua pergunta. Ainda estava no francês e ainda não tinha feito. Só pedir um comentário sobre que papel é que acham que vão ter os mercados e os investidores no acompanhamento e na monitorização das políticas do Governo e das políticas orçamentais daqui para a frente, especialmente dada a relação entre as taxas de juros e os níveis de dívida de Portugal e a sua sustentabilidade. Sabe, eu penso que um dos pontos que realmente, quando nós olhamos para estes 3 anos e olhamos para a credibilidade que conseguimos realmente ganhar perante os investidores, por termos sido capazes, numa altura tão difícil, como país, de chegar e conseguir finalizar este programa, eu penso que os investidores, nesse sentido, têm essa garantia daquilo que é a capacidade do Governo. Eu, que trabalhei muitos anos no setor privado e ligado ao sistema financeiro, os investidores olham sempre, uma das primeiras perguntas é qual é o track record, o que é que aquele país, o que é que aquela empresa foi capaz. E hoje Portugal consegue, perante os investidores, mostrar exatamente essa capacidade de fazer, essa capacidade de alcançar. E os investidores vão ter um olhar diferente daquele que é um olhar da Troika, que era um olhar de um programa de ajustamento, de dia a dia. Os investidores vão estar num olhar em que nós vamos ter uma maior responsabilidade de comunicação, de falar com jornais estrangeiros, como é o caso do seu, e conseguir ir passando as mensagens daquilo que vamos fazendo passo a passo para dar realmente esse conforto que Portugal é um país que cumpre, é um país reformador e é um país que não tem realmente nada que se lhe possa apontar em termos da sua capacidade de fazer. É uma reformulação pública. Sim, eu peço desculpa em insistir, mas isto são os constrangimentos de estarmos a falar sobre um documento que foi divulgado agora. Eu insisto na pergunta... Sim, Maria Lopes do Público, exatamente. Eu insisto na pergunta sobre o limite temporal desta estratégia que o Primeiro-Ministro disse que seria de médio prazo e depois, no mesmo discurso, a dada altura dizia que era de médio e longo prazo. Tendo em conta que eu estive a ver e que a maior parte das datas se referem a 2014 e muito poucas se referem a 2015, esta é uma estratégia mais de curto prazo e que até termina precisamente em ano de eleições. Portanto, se isto era para além de uma legislatura, não está, peço desculpa, mas não encontrei nada. E se é um documento para tranquilizar mercados e investidores, bom, termina em ano de eleições. Por isso eu volto a perguntar, eu estive a fazer uma busca e não encontrei nenhuns compromissos para a redução da taxa de desemprego. As únicas taxas que estão identificadas são aquelas que já estão no DEL, que são da redução da dívida. Obrigada. Obrigado. Eu começo, depois passo a palavra ao Engenheiro Carlos Moedas. Eu pedi, quando tiver a oportunidade, eu percebo que o constrangimento de ter começado este briefing quando o documento foi disponibilizado online, naturalmente que os seus jornalistas não tiveram ainda a oportunidade de apreender o documento na sua íntegra. Mas eu queria fazer aqui uma distinção clara. Uma coisa é o documento que tem claramente um fôlego de médio prazo.
Em algumas partes do documento, de resto, fala-se, inclusive, por exemplo, no quadro comunitário, nos apoios comunitários até 2020, portanto tem um fogo de médio prazo. Coisa diferente é o anexo onde vêm as medidas previstas, que naturalmente, como foi respondido pelo engenheiro Carlos Moedas, o Governo apenas se compromete com aquelas que pode executar durante o seu mandato. Coisa diferente seria, digamos, uma insensatez e, digamos, temerário por parte do Governo, porque o Governo que sair das próximas eleições, seja destas forças políticas, seja de outras, terá que também elaborar o seu, digamos assim, o seu roteiro, o seu caderno de encargos de medidas concretas e comprometer-se então com prazos concretos. Portanto, pedia-vos que fizesse essa distinção clara. Uma coisa é o folgo do documento, que é um documento com um folgo de médio prazo, claramente, como não podia deixar de ser, é esse o objetivo do documento. Coisa diferente é o anexo, onde estão elencadas, que foi a pergunta que há pouco tinha sido feita ao engenheiro Carlos Moedas, onde estão elencadas, à semelhança do que a Irlanda também fez no documento de saída do seu programa, onde estão elencados compromissos com que o Governo se compromete, e este Governo entende que deve se comprometer apenas e deve apresentar um calendário que tenha que ver com o seu mandato político. Coisa diferente seria, do meu ponto de vista, profundamente criticável. O que não quer dizer, como foi respondido pelo Sr. Engenheiro Carlos Moedas, que, naturalmente, dado o folgo de reformas de médio prazo, o país não tenha que continuar, mas a seu tempo, depois das eleições de 2015, o Governo que estiver em funções, com o mandato que lhe for conferido pelos portugueses, determinará os seus calendários próprios para a continuação das reformas. Portanto, há esta distinção que eu peço que seja corretamente entendida e corretamente explicada, porque o contrário é que seria um bocadinho estranho, quer dizer, o Governo estar aqui a colocar, a comprometer-se com data, a apresentar... Eu peço desculpa, não vale a pena eu responder a uma coisa e colocar em outra. Eu estou a responder à pergunta que me colocou, que é porque é que este documento tem um folgo de médio prazo e depois tem um anexo com medidas que só vão até 2015. E a resposta é aquela que eu acabei de dar. O Governo não se pode comprometer com coisas que estão para além do seu mandato, com prazos concretos e com datas concretas. Os caminhos das reformas estão todos na parte inicial do documento e as intenções e os objetivos a alcançar estão todos na parte inicial do documento. Agora, um calendário exato de medidas a adotar, essas o Governo naturalmente só pode fazer relativamente ao mandato que tem para cumprir e que termina em 2015, quando houver novas eleições legislativas. Mas o Sr. Engenheiro Carlos Moedas pode acrescentar. Eu queria só complementar o Sr. Ministro que era muito importante que não se ficassem pelo quadro, porque o quadro é apenas, e tem aqui bem explícito, que é uma lista não exaustiva das próprias medidas do que é um documento que olha para o futuro e que fala, por exemplo, do Plano Estratégico dos Transportes, que é de 2014 a 2020, que fala de tantos outros pontos que são realmente de médio e longo prazo. Mas este é um ponto de olhar e ter aqui uma lista concreta, que obviamente, como o Sr. Ministro disse, não podia passar de 2015, mas penso que ficou esclarecido. Depois, a pergunta que já me tinha posto, colocada na sua primeira intervenção, sobre metas da taxa de desemprego. Este é um documento sobre as reformas estruturais que poderão, e que são as reformas essenciais para ter uma economia com menos barreiras, com menos rigidezes, que seja capaz de ter empresas que consigam criar mais emprego. Não é um documento, e seria insensato, que esteja aqui a dizer que vamos, nós, Governo, até porque nunca é essa e nunca foi essa, eu diria, a política deste Governo, de estar a definir aquilo que são a capacidade do próprio Governo. Não é o Governo que vai criar emprego, são as empresas que criam emprego. E este documento é exatamente as reformas estruturais que podem criar incentivos para que a economia seja mais flexível e mais capaz de, per si, de criar esse emprego. Depois tem outros documentos, se quiser ir ao documento de estratégia orçamental, aí tem todas as previsões do Ministério das Finanças até 2018, até 2019, que são parte de tudo o que é o nosso semestre europeu, e aí tem um documento diferente, mas não é o objetivo deste documento. Mas agradeço-lhe imenso a pergunta. Muito obrigado e um bom almoço a todos, um bom fim de semana.